prometeu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Se assente glorificando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O livro de 2 Samuel é entregue a sua autoria entre historiadores, possivelmente a habitar. Glória a Deus, aleluia. E ele é um livro escrito aproximadamente entre 931 a 722 a.C. Ele vai relatar a história do rei segundo o coração de Deus, o rei Davi, desde o momento em que ele se torna um rei até o momento de sua morte. Davi vai chegar ao trono de toda Israel com os seus 30 anos de idade. E ele vai anseiar e anelar, buscar a Arca da Aliança. E vocês devem perguntar: por que, pregador? Porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Essa que foi perdida na batalha quando Ofni e Finéias levaram ela para a guerra de maneira errônea e indevidamente. Logo, Saul entra no reino e nem se preocupa com a Arca da Aliança. Mas Davi não. A primeira preocupação quando ele se torna rei de toda Israel é: eu não posso reinar sem a presença Glória a de Deus. Deus, aleluia, Jesus. Eu vou repetir isso aqui nessa noite. A preocupação de Davi era: eu não posso reinar sem a presença de Deus. Glória a Deus. E vamos lá. Davi já está no trono, sim ou não? Sim. Davi não poderia continuar da maneira que estava. Já fui honrado, varão. Deus, aleluia. Já estou assentado no trono de Israel. Não tem motivo para me preocupar com a Arca da Aliança. Mas o coração de Davi é diferente do coração de Saul. Davi não quer saber só do trono. Davi está preocupado com a presença. Glória a Deus. Davi não está preocupado só com a cadeira. Ele está preocupado com a presença. É por isso que quando Davi peca, a preocupação dele é: não retires de mim o teu espírito, nem me retires da tua presença. Saul, eu posso tirar o trono? Pode, Jesus. Davi, eu posso tirar o trono? Pode, Jesus. Eu posso tirar o reino? Pode, só não tire a presença. Eu vivo sem trono, eu vivo sem reino, mas eu não vivo sem a tua presença. Elemando que levar a subida Bendito é o Senhor. É Jesus dizendo para alguém nessa noite: não está se preocupando com coisa vã. Quando você precisa é da presença. Essa aqui veio quentinha do céu, varão. Tem gente se preocupando com o espinho, e Jesus está dizendo: se preocupa com o espinho não, que nessa noite tem presença. Jesus manda dizer: eu vou tirar espinho, mas eu estou derramando graça sobre a tua vida. Tu vai continuar cantando, tu vai continuar pregando, porque tem presença de Deus na tua vida. Bendito seja o Senhor. Então Davi, ele vai anelar, ele vai anseiar pela presença. Glória a Deus. No coração de Davi o propósito dele já está estabelecido. Bendito seja o Senhor. Vamos trazer a Arca da Aliança. Grande Deus. Então Davi, ele convoca carros, chama 30 mil homens e se dirige à casa. De Abinadab. Deus, aleluia. Quando ele chega à casa de Abinadab, ele pega a Arca da Aliança,
Abinadab é esse homem que ficou com a arca 20 anos em sua casa. Meu Deus. Mas a palavra de Deus não relata feitos, não relata milagres, não relata maravilhas, não relata que ele foi abençoado com a arca da aliança em sua casa. Agora Davi coloca a arca nos carros. E a intenção de Davi é boa. Qual é? Levar a arca de volta para Jerusalém. Levar a arca de volta para o lugar que ela pertence. Mas Davi, ele está levando de uma maneira que não é a maneira que Deus estabeleceu. Grande Deus. E é interessante porque Davi é rei, escolhido por Deus e homem segundo o seu coração. Deus poderia dizer: vou deixar passar batido. Por quê? Eu escolhi. É o homem segundo o meu coração. Eu coloquei no trono, tirei Saul e escolhi Excelência da Davi. sua palavra, Deus. Mas a palavra de Deus é imutável. Glória E a Deus, ele não volta atrás daquilo que ele Glória a Deus. estabeleceu. Aleluia, Jesus. Ele não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então o Senhor, ele estabeleceu que os levitas e os sacerdotes teriam ofícios no templo. Grande E a Deus. tribo de Coates, os coatitas, teriam a obrigação de levar a arca da aliança em seus Glória a Deus. ombros. Maravilha, glória a Deus. Só que agora Davi está colocando a arca em carros. Usa, que é levita, está com ele. Os levitas que deveriam saber da lei e aconselhar ao rei, se calam. Deus Os bois poderoso. estão carregando os carros. Quando a arca se cai, Usa coloca a sua mão, é ferido, ele morre, abre uma rotura sobre Usa. Davi coloca o nome daquele lugar e Pérez Uza, ou que é a rotura de Uza. A intenção de Davi é boa, trazer a arca de volta para Jerusalém, porque ela simboliza a presença de Deus. Se a arca não tiver, não tem presença. A intenção é boa, mas a maneira de agir é uma maneira errônea, a maneira Deus errada. alerta mesmo, Pai, aleluia. Então ele está com a intenção boa, e qual é? Levar, mas agora ele está levando de maneira errada. A arca cai, seu amigo morre, e Davi naquele momento começa a temer. O texto vai dizer, não é eu que estou dizendo, é o texto. Segundo Samuel, capítulo de número 6, verso de número 7. E temeu Davi ao Senhor naquele dia. Davi que era um homem de intimidade, sim ou não? Sim. Um homem segundo o coração de... Deus. Mas agora Davi está temendo ao Senhor. Porque o texto vai dizer que Uza coloca a mão e Deus o fere. O texto diz que Deus o feriu pela sua imprudência. Deus poderoso. E Davi agora está temendo aquele que ele tem intimidade. Aquele que o escolheu desde sua meninice no pasto. Davi agora está temendo e dizendo: como virá a mim a arca do Senhor? Deus De que maneira eu levarei esse objeto que acabou de ferir o meu amigo? Poderosa é a sua Eu palavra. pensei que quando nós viéssemos buscar a presença, o céu ia se abrir, a glória ia descer, e nós entraríamos na cidade em glória. Santo Deus, aleluia. Mas eu coloquei ela nos carros. Uza tocou quando ela foi cair e acabou sendo ferido. Deus abriu uma rotura nele, e agora eu estou temendo ao Senhor. Deus poderoso. Eu não vou mais levar essa arca. Poderoso. Eu não vou mais carregar essa presença. Já que nós não vamos levar, temos que deixar em algum ambiente. Tem um homem aqui. Glória a Deus. Qual o nome dele, Davi? Qual o nome dele, servo? Deus maravilhoso. É servo de Edom. Aleluia. Ninguém sabe o nome dele, não. Na Bíblia está Obed-Edom. Em hebraico é servo de Edom. Grande Deus. Para onde a arca está indo? Para a casa do servo. Glória a Deus, aleluia. A arca estava sendo transportada com todas as pompas, carros novos, bois, Grande Deus. uma festa, 30 mil homens. Mas agora a arca está indo para a casa do servo. Porque Glória a Davi Deus. está temendo levar a arca da aliança. Então a arca
arca vai para a casa do servo de Edom, Obed-Edom. Quando ele recebe a arca em sua casa, e aqui a Bíblia me dá espaço para conjecturar. Eu imagino ele olhando para o melhor canto da sua casa e falando: espera aí, Davi, eu vou organizar as coisas. Oh, glória! O melhor canto da minha casa é onde vai ficar a arca. Aleluia. Aí eu vou um pouquinho mais profundo e conjecturo um pouquinho mais. Santo Deus! Eu imagino que nesses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, ele ficava ajoelhado próximo à arca e orava ao Senhor. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab e nada acontece. Só que quando eles buscam a arca, Uza morre. Davi teme e manda a arca para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom taca a arca em sua casa, e a notícia que chega aos ouvidos de Davi é: Davi, sabe aquela arca que matou Uza? Está abençoando Obed-Edom. Sabe aquela arca que você está temendo trazer? Está fazendo Obed-Edom prosperar. É Deus dizendo para alguém nessa noite: tu está temendo por causa das batalhas e das guerras, mas a mesma presença que faz guerra vai te fazer prosperar nessa noite. Não é noite de temer a presença, é noite de receber a presença de Deus em tua vida. É noite de receber presença nesse lugar, é noite de receber presença nesse ambiente. Deus vai começar a passear no meio dessa igreja. Recebe graça, recebe graça, recebe poder de Deus. Bendito é o Senhor! Gloriosa é a sua palavra! Como é que é a história? Oh, maravilha, glória a Deus! Quer dizer então que a arca não mata, ela abençoa? Muda a sua palavra! Porque a primeira experiência que eu tive com ela foi uma morte. Você está me dizendo que o homem que está com ela, Poderosa é a palavra! quem é ele? É o servo de Edom, não sabemos o nome, é um Zé Ninguém. Meu Deus, olha! Está sendo abençoado, está prosperando, e para piorar ainda é geteu. Meu Deus! Aleluia! Deus está prosperando ele. O que será que aconteceu de errado para que a arca matasse Uza? Procurem saber, porque no meu coração está anelando de novo e buscá-la. Grande Porque Deus! se vocês estão falando que ele foi abençoado nesses 3 meses, vamos buscar a arca de novo. Deus maravilhoso! Mas eu ainda estou com o mesmo questionamento dentro do meu coração. Qual, Davi? Como virá a minha arca do Senhor? Grande Deus! Profunda é a palavra, aleluia! Davi está temendo. Gloriosa! Só que de uma coisa ele tinha ciência. Qual? Eu não posso carregar a arca como eu carreguei. Glória a Deus, olha aí! Eu não posso levar a arca da maneira que eu Santo Deus! levei. E por que, Davi? Porque eu achei que do meu jeito era o certo. Aleluia. Deus maravilhoso! Vou repetir isso aqui nessa noite. Oh, maravilhoso! Eu achei que do meu jeito era o certo. O meu jeito era mais luxuoso, era mais bonito. Mas Deus tem um jeito, e do jeito dele é o correto. O meu plano parecia bom, mas o de Deus é melhor. É interessante porque o plano de Davi era bom, sim ou não? Oh, glória! Não ia ter peso, só ia ter festa e glória, porque o peso ia ficar sobre os bois. Mas a presença de Deus não foi feita para boi carregar. Meu Deus, aleluia! A presença de Deus foi feita para homem carregar. É Deus dizendo para alguém: tem menino querendo carregar a presença, mas Deus chamou foi homem para carregar a presença. Tem menino querendo brincar com a presença, mas Deus está dizendo nessa noite: vou começar a abrir ruptura, e é homem que vai carregar a presença. Vou começar a revelar o que está errado, vou começar a revelar o que está oculto, e os homens vão ter que carregar a presença. Vou levantar homem e mulher de Deus nessa casa. Se prepara para o grande poder de Deus que irá habitar sobre este lugar. Aí a Bíblia me dá espaço para conjecturar. Grande Deus! Davi
dessa vez vai procurar um profeta. Poderoso. Vai procurar um homem que conhece a lei. E aí, o que nós fizemos de errado? Então, Davi, Moisés, quando deu a lei do Senhor, ele estabeleceu que a tribo de Coate, os coatitas, que fazem parte dos levitas, devem carregar a arca da aliança em seus ombros. Glória a Deus. Os sacerdotes vão cobrir ela. Os sacerdotes vão colocar panos Poderoso sobre Deus. ela. Vão colocar um ferro sobre ela, uma madeira, e eles levarão no ombro. Davi, mas assim não vai pesar? Assim não vai atrapalhar eles levarem ela para Jerusalém? É, Davi, porque Deus quer que eles sintam o peso da presença. Olha! Deus quer que os homens sintam o peso no ombro da presença de Deus. Tem muita gente achando que a presença não pesa. Tem muita gente achando que não vai ter guerra carregando a presença. Mas é Deus dizendo nessa noite: vocês serão caluniados por amor do meu nome. Vocês serão perseguidos por causa da minha presença. Mas fica em paz. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Vai sair daqui nessa noite com a presença de Deus. Adora Ele. Adora Ele. Em presença de Deus, paramos o som desse lugar. Recebe o peso da presença aí. Recebe a presença. Como é o negócio? Bendito seja o Senhor. Quer dizer então que tem pessoa certa para carregar a presença? Deus, aleluia. É, Davi. Não é de qualquer jeito. Vamos intitular eles, vamos, Deus como? maravilhoso. Portadores da presença. Glória a Deus. Grande Vamos Deus. atrás dessa tribo. É a única tribo que Deus falou para Moisés não deixar se acabar. Fiel é a palavra Por do quê? nosso Senhor. Porque ela tem que carregar a presença. Glória a Deus. E quem carrega a presença não pode se findar. Grande Quem Deus. carrega a presença não pode morrer. Quem carrega a presença tem que estar vivo. Glória a Deus. Então Davi, ele vai chamar esses homens. Então a pergunta de Davi é: como virá a minha arca do Senhor? Está respondida. Quem vai trazer são os portadores da presença. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que só o pastor pegou. Maravilha. Glória a Jesus. Olha aqui para mim. Poderoso Deus. Quantas pessoas estão aí precisando de uma palavra? Rei dos reis. Aleluia, verdade. Senhor. A mesma pergunta de Davi: como virá a mim Santo Deus. a presença do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Deus vai mandar os portadores dela levar até você. Sabe o que o Espírito está falando ao meu coração? Os portadores da presença estão na porta. Grande Deus. Pedrão está na porta batendo. Grande Deus. Oh, a menina vem. Pedro está na porta. O povo estava lá dentro fazendo o quê? Orando para Deus Meu libertar. Ô menina, para de ser doida, Pedro está preso. Profunda é a palavra, aleluia. Vocês não estavam orando? Gloriosa é a palavra. Vocês ficaram sem fé durante a oração? Meu Deus. Eu não queria dizer não, mas Pedro está na porta. Aleluia. Vamos. Rei dos reis. Aí imagina o Pedro contando para eles. Como você saiu, Pedro? Eu estava dormindo Grande Deus. quando desceu a presença naquele ambiente. Pedro, mas não tinha saída, tinha 2 juntas de guarda, mais um portão. Eu sei disso, mas quem me libertou foi a presença. Como que foi, Pedro? Ele foi na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espíritos. Ele ordenou o anjo para comigo lutar. Ele abriu a porta e ninguém mais pode fechar. Quando eu vi, eu estava aqui na porta dizendo: abre que eu cheguei. Não vai ter morte, não vai ter
volta à casa de Obed-edom. Louvado seja Deus. Servo de Edom. Abre aí. Fiquei sabendo que teve testemunho. Está sendo abençoado aí há 3 meses. Deus, aleluia. Rei. Maravilha. Não é sobre mim não. Grande Deus. É a presença. Glória a Deus, aleluia. Antes de colocarem a presença aqui, Vai. ninguém sabia quem eu era. Olha aí. Eu era conhecido como servo de Edom, mas agora o rei está na minha porta, dizendo para levar a presença. Eu era conhecido como servo de Edom, ninguém sabia o meu nome, mas agora o rei está dizendo para mim: tu vai ser porteiro lá no templo. Agora tu vai ter ofício na casa do Senhor, porque Deus usou você para mostrar para mim que eu preciso levar a presença de volta para minha casa. Levanta a tua mão que eu vou profetizar para a tua vida. Deus está dizendo para essa igreja nessa noite: Deus vai te usar para trazer alguém de volta para a presença dele. Deus vai te usar para salvar a tua casa. Deus vai te usar para salvar a tua família. A presença de Deus está descendo hoje, dizendo: vai ser pela minha presença. O testemunho vai ser gerado pela minha presença. E como que vai ser isso, pregador? Você não vai precisar falar nada. O testemunho vai falar por você. O que é isso? Onde o Vitor chega, ele leva a presença. Onde o Vitor chega, as coisas mudam. Minha mãe era assim, já não é mais. Minha esposa era de um jeito, já não é mais. Você não vai precisar nem abrir a boca, tu vai falar: é a presença de Deus. É a presença de Deus. A presença de Deus vai te apresentar para alguém nessa noite. Deus está mandando eu profetizar e pega quem quiser. Estou enviando a minha presença neste cenário. Não vai haver tristeza, não vai haver luto, não vai haver morte. A presença está chegando. Tem uma presença de Deus nesse mês. Tem uma graça de Deus nesse lugar. Eu vou deixar você adorar a Deus. Eu vou deixar você glorificar. É a presença. É a presença. É a presença. Jesus vai chegar. Vai se apresentar. A presença vai te curar. A presença vai te salvar. Recebe a presença que desceu nesse lugar. Recebe a graça que desceu nesse lugar. O diabo não vai poder te parar. A presença é a presença. Esses dias, Satanás se levantou dizendo: eu vou parar ela, eu vou calar o canto dela, eu vou fechar os lábios dela. Mas Deus desceu hoje para dizer: a minha presença te tocou neste lugar. Tu vai abrir a boca e vai continuar me adorando. Sou eu Deus que te livro, sou eu Deus que zelo por você e pelos teus. Se prepara para o testemunho que vai ser liberado. Tu vai cantar o hino da vitória. Agora o Senhor,
nós vamos voltar para Jerusalém. Graças, Senhor. A cada 6 passos, Davi sacrificava ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí o texto vai dizer que Davi está chegando em Jerusalém com a arca da Deus aliança. vivo, Deus poderoso. Davi que no versículo 9 estava dizendo: como virá a minha arca? E que está temendo ao Senhor. No versículo de número 12 e número 13, Davi está pulando e dançando na presença do Senhor. Deus vivo. Esse é o Deus que No começo pode até temer, mas Jesus está dizendo: a minha presença vai por ti. Teve gente que até tentou vir querer abandonar a presença, mas a presença está dizendo: estou te chamando de volta. Teve gente que até pensou em largar a presença, mas a presença veio aqui nessa noite para dizer: eu não te deixo, eu não te abandono, você não vai desanimar, porque a minha presença vai te sustentar. Recebe a minha presença, recebe a minha presença. E é interessante, por quê? grande Deus. Davi, ele está na frente, mas quem está carregando a arca está atrás. Davi não toca nela, Oh, maravilha. Davi não carrega ela, mas ele está pulando e glorificando. Mas ele está dançando de alegria, por quê? A presença está voltando. Esse era o valor que Davi dava à presença. Por quê? Eu não toquei nela, eu não estou levando ela, mas ela está indo para minha casa. Vou repetir isso aqui. Eu não senti ela, eu não toquei nela, mas ela está indo para minha casa. Então Davi, ele entendeu que quem leva a presença são os portadores. Os portadores levam a presença. E Davi, ele está com uma alegria imensa, por quê? Porque ele está vendo ela voltar. Imagine a alegria de Davi ao saber o que foi profetizado por Joel. Davi está se alegrando, varão, só de ver. Imagina se ele ouvisse Joel dizendo: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dias derramarei o meu espírito. Sabe o que é interessante? Davi está se alegrando, mas ele não sentiu, ele não tocou. Imagina se Davi soubesse o que Joel está profetizando. Imagina se Davi soubesse que após 14 gerações a presença de Deus habitaria entre nós. Imagina se Davi soubesse que o Verbo se fez carne. Imagina se Davi soubesse, Vitor, que o maravilhoso conselheiro habitaria entre nós. Glória a Deus, aleluia. Imagina se Davi soubesse que uma mulher com fluxo de sangue tocaria na presença e Deus não abriria ruptura nela, mas ela seria curada. Glória a Deus, aleluia. Imagina Moisés, que dizia: que bom seria se todos profetizassem e que todos tivessem o Espírito. Moisés desejava isso há muito tempo. Aí um Jesus aparece, o Nazareno. Ele habita entre nós, mas ele pregava dizendo: eu vou ser alçado ao céu. É necessário que eu morra e que eu ressuscite. Então os discípulos vão falar: Senhor, tu vai nos deixar só? Não vos deixarei órfãos, antes mandarei
vir o Consolador. Antes virá o Espírito. Então os discípulos, eles sabiam que tinha uma promessa. E qual era? A presença vai habitar no meio de vocês. E é interessante isso, porque ele é espancado, crucificado e ele morre. Porém, como ele disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, enviarei o Espírito Santo. Nós entendemos que Davi perdeu o seu amigo Uza pelo fato de levar a Arca da Aliança da maneira incorreta. Então ele precisava que alguém carregasse a presença por ele. Vocês já entenderam onde eu quero chegar. Davi precisava que alguém carregasse a presença por ele. E mesmo assim, Davi está pulando e se alegrando. Imagina se Davi soubesse o que aconteceu em Atos capítulo 2. Meu Deus. Imagina se Davi soubesse que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Imagina se Davi soubesse que o de repente de Deus aconteceu naquele lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Como é que é, Davi? Você precisa que alguém porte a presença por você? Eu preciso. Nós conhecemos a história. Davi, ele almejava levantar um templo. Para quê? Para Deus. Aí Estevão, se defendendo em Atos capítulo 7, ele vai dizer: como disse o Senhor, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Aí passa-se um tempo, um tal de Paulo vai escrever dizendo: vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo. Você está entendendo o privilégio que tu tem nessa noite? Tu está entendendo o que você está vivendo, o que Moisés queria? Você está entendendo o que você está vivendo, o que Davi queria? A Bíblia me dá espaço para conjecturar. Eu imagino Davi dizendo: eu não queria ser rei, não. Eu queria ser levita e da tribo de Coate, só para tocar na presença, só para carregar a presença nos meus ombros. Aí Jesus vem, os discípulos estão reunidos, Jesus olha no céu dizendo: vai Espírito, e os discípulos aqui embaixo dizendo: vem Espírito. Jesus no céu: vai Espírito. Eles lá embaixo: vem Espírito. Quando se cumpre o dia de Pentecostes, todos são cheios do Espírito Santo de Deus. O que é isso aí na igreja? Não, é o Espírito Santo. O que é isso? Esses homens estão embriagados. Não é embriaguez, não. Nós estamos cheios da presença. Isso aqui é o cumprimento de Joel, capítulo 2. O Espírito desceu. Você é portador da presença de Deus.
sua vida. O testemunho já foi notório. Imagina você que ele está todos os dias.